Amados, desde domingo passado, o Senhor tem falado ao meu coração sobre essa mensagem. E eu quero compartilhar essa mensagem com vocês hoje. E o Senhor começou a falar comigo isso no domingo passado, de manhã cedo, antes da celebração do domingo passado. E essa semana inteira o Senhor falou sobre isso. E eu quero hoje trazer isso ao coração de vocês. Nossa mensagem tem como título os 3 R's da morte, as trincheiras da alma onde a vida vai se apagando. Quando a gente fala de morte, as pessoas já assustam, né? E as pessoas já ficam preocupadas, já não gostam, e elas ficam meio ressabidas. Mas entenda uma coisa, morte nem sempre tem a ver com um fim biológico do corpo. Morte nem sempre tem a ver com caixão, com funerária, com coroas de flores, ou qualquer coisa nesse sentido. Não. Muitos ainda não morreram fisicamente, não morreram biologicamente falando, anda, respira, seu coração ainda bate, há circulação, o sistema nervoso central ainda opera, mas já estão mortos emocionalmente, já estão mortos espiritualmente, e emocionalmente, espiritualmente, na sua existência, já morreram faz tempo. Tem pessoas que vivem trancadas em trincheiras, em clausuras emocionais, e não conseguem viver, talvez porque têm memórias não resolvidas, dores não curadas, identidades não fragmentadas, e pessoas que literalmente já não vivem mais uma história. Tem pessoas que deixaram de viver uma vida e estão literalmente esperando somente o dia em que alguém vai assinar o seu atestado de óbito. Tem pessoas que estão vivendo dessa forma, triste, mas é verdade. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Sobre essas armadilhas emocionais que adoecem, paralisam e matam a alma. Porque existem pessoas que têm andado hoje em dia como doentes crônicos. Pessoas que, não sei se você já teve experiência de ver um doente crônico, e eu não sei como se dá o nome aqui em Brasília, nem sei se tem aqui no Distrito Federal, mas lá em Petrópolis, na minha cidade, no Rio de Janeiro, a gente tem um hospital, que é só um hospital para doentes crônicos. Pessoas que já não têm mais cura, eles só estão esperando a morte, e lá a gente chama de sanatório. E esse sanatório, você chega lá, você respira tristeza, você respira amargura, você respira um ambiente pesado, ruim, triste. Porque o doente crônico, ele está ali naquela expectativa da morte. E tem pessoas que estão assim, doentes crônicos espiritualmente falando. Estão internadas em si mesmo, internadas nos seus sentimentos, algumas com feridas abertas, outras com dores silenciosas na alma, outras com ausência de consciência de quem são, e estão vivendo a vida de acordo com essa doença emocional e essa tristeza de alma. E o problema não é a pessoa estar doente, porque entenda, queridos, nós ficamos doentes, seja fisicamente ou emocionalmente, nós ficamos doentes. O problema não é a doença, o problema é que tem crentes que se acostumaram a viver desta forma, e isso não é possível. Não é possível que um crente consiga viver uma doença crônica emocional de tristeza, de alma fragmentada, de coração dilacerado, vivendo tudo isso e acha normal. Isso não é possível, queridos, porque João, capítulo de número 10, versículo de número 10 diz: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu, Cristo Jesus, o Salvador da nossa vida, o Redentor da nossa alma, veio para nos dar uma vida e uma vida abundante.
uma promessa, queridos. É uma promessa. E não tem como vivermos essa vida e continuarmos achando que está tudo normal. Não está tudo normal. Se você está vivendo com o coração desse jeito, com feridas abertas, com dores silenciosas, ausência de consciência de quem você é, fragmentos da identidade real que Cristo te chamou para ser, tem algum problema? E eu preciso te dizer que você pode fazer o que for, mas se você não tratar a base no coração, através de Cristo Jesus, você não consegue encontrar cura para a sua alma. Eu entendo e sei e respeito, amo os meus profissionais da área da saúde que cuidam de vidas de saúde emocional, psicólogos, terapeutas e outros profissionais mais. Mas até esses profissionais são limitados na sua forma de agir e de atuação. Se o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não for Ele que te libertar, você não será livre. Mas como diz João, capítulo de número 8, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então você precisa entender isso. E é sobre isso que eu quero falar contigo nessa noite. Sobre 3 sentimentos que aprisionam a nossa alma e que, se não tratarmos, a morte espiritual, ela é algo que está à frente. Eu sei que é um tema um tanto quanto pesado. E eu sei que a gente fica um tanto quanto apreensivo olhando, mas são coisas que nós não podemos fingir que não aconteça, porque isso existe. E o primeiro R dessa noite que eu quero te falar, que você precisa se livrar, é o R do remorso. São vidas que estão morrendo pela culpa sem cruz do Calvário. Entenda uma coisa, remorso é você pesar, o seu coração pesar por algo errado que você tenha feito. Algo errado que você fez, e isso te causou tristeza, isso te causou mal. Só que em vez disso, você se arrepender, você tem um remorso. E a diferença do remorso para o arrependimento é que no remorso não há mudança de direção. É uma tristeza que te aprisiona, mas que não te liberta. É uma tristeza que vem sobre a tua alma pelaquilo que você fez, mas não que traz uma libertação. É um eco de culpa sem a redenção da cruz do Calvário. E eu preciso que você entenda que essa tristeza é uma tristeza centrada em si, mas não na transformação. Entenda uma coisa, meu querido, nós erramos, nós vacilamos, faz parte de quem nós somos seres humanos, eu e você, nós erramos. Nós não vamos passar uma vida imune ao erro, nós vamos errar. Nós vamos errar, mas você precisa entender que só erra quem está vivo, só erra quem está praticando, só erra quem está fazendo, porque é muito fácil parecer perfeito quando você não está fazendo coisa alguma, é muito fácil você parecer lindinho, perfeitinho, quando você não está fazendo nada, mas se você resolve viver, você vai errar, e própria palavra do Senhor já diz isso em 1 João, filhinhos, eu escrevo para que vocês não errem, para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado no céu, Jesus Cristo justo, que é a propiciação pelos nossos pecados. Porque a tristeza, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 7,10, a tristeza que, segundo Deus, produz para o arrependimento, para a salvação, mas a tristeza do mundo, a tristeza do remorso, a tristeza da culpa, produz morte. E você tem carregado uma culpa pelo erro que você cometeu. O remorso é a reação humana a essa culpa, sem você lembrar e sem você lançar mão da graça de Deus.
É como você tentar apagar um fogo com gasolina, meu querido, só vai se intensificar. E o mais interessante do remorso, da culpa, é que você se culpa pelo erro que você cometeu, e você não quer cometer novamente, mas quando você percebe, você já está fazendo de novo. Você tem um remorso pelo erro, mas você faz de novo. Você tem um remorso pelo erro, mas faz de novo. É um ciclo. E quanto mais você se culpa, mais você faz. E quanto mais você se penaliza, mais distante de Cristo você fica. E quanto mais você distante de Cristo fica, mais prejudicado e mais destruído na sua imagem você se mostra. Você começa a viver uma vida se afastando da presença de Deus. Você tem uma vergonha crônica, uma autodepreciação. Você começa a querer se isolar de tudo e de todo mundo. E você começa, literalmente, a se autoflagelar, achando que, porque você está se penalizando, você vai ser perdoado. Ei, querido, entenda uma coisa, não há perdão nos nossos flagelos, não há perdão, enquanto mais nós estamos fazendo penitência, não há perdão. O remorso revela a falência da autonomia moral humana. O homem não consegue se perdoar, nós precisamos de um perdoador. Jesus Cristo é o nosso perdoador. Judas foi vítima de um remorso. Ele sabia a culpa, mas ele não sabia a direção da cruz. Ele sabia a culpa, mas ele não conseguia oferecer para si próprio a expiação. Não é possível você viver mais assim. A culpa operada pelo remorso vai trazer no seu entendimento que você não merece ser amado pelo Senhor. A culpa trazida pelo remorso vai dizer que você não merece receber perdão. A culpa trazida pelo remorso vai dizer que você precisa se punir para isso. E a culpa pelo remorso vai dizer que você não consegue entender disciplina, porque tudo para você é uma punição. E aí quando Deus chega para corrigir você, você diz assim: eu estou sendo punido pelo Senhor. Quantos nós, e eu já ouvi isso como pastor, de pessoas eu falava, isso vai mudar, e a pessoa fala, não pastor, isso não é possível mudar. Eu, por quê? Porque eu estou sofrendo a consequência do meu erro. Eu cometi isso no passado e hoje eu sou obrigado a viver isso. O Senhor está me punindo pelo que eu fiz. Queridos, o Senhor não te pune, Ele te ama. E o Senhor disciplina e corrige aquele que Ele ama. E entenda uma coisa, não há mais como você carregar esse peso no coração. Se a cruz do Calvário já libertou você, você está morrendo pelo remorso, definhando pela culpa e achando que isso vai mudar. Isso não vai mudar absolutamente nada. Você precisa aceitar o perdão da cruz do Calvário. O único antídoto para você é olhar lá para trás e dizer como o salmista Davi: contra ti, Senhor, contra ti somente pequei e fiz o que era mal diante dos teus olhos. Portanto, Senhor Deus, lava-me e ficarei completamente alvo, mais alvo do que a neve. Só Ele pode fazer isso por você. Você precisa aceitar o perdão da cruz, porque senão o remorso vai fazer com que você define. Tem pessoas que cometeram erros há 20, 30 anos atrás e continua se punindo. Jesus já te perdoou, porque a posição de arrogância, de achar que você é maior do que Jesus, e não pode receber o perdão do Pai. Então o primeiro R dessa noite é o remorso. Você precisa se livrar do peso dessa culpa. O segundo R dessa noite que você precisa entender é sobre ressentimento. A morte lenta de uma alma que se recusa a perdoar.
Ressentimento nós fomos feridos. Queridos, entenda uma coisa. Nós vivemos numa sociedade caída. Nós não vivemos ainda no paraíso. E é comum, faz parte, que nós vamos, por vezes, nos ferir. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Isso só vai deixar de acontecer naquele grande dia, aonde isso que é corruptível, como diz 1 Coríntios 15, se revestir de incorruptibilidade, aonde Ele tiver enxugado dos nossos olhos todas as lágrimas. Esse dia vai chegar. Ora Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós ansiamos por esse dia. Esse dia vai chegar, mas ele ainda não chegou, e nós estamos aqui ainda. E por estarmos aqui ainda, é comum que por vezes alguém nos fira, ou que a gente fira alguém. Só que não é possível você pegar essa ferida e sentir, ressentir, e sentir de novo, e sentir de novo, uma dor que nunca é tratada. A pessoa que é ressentida, uma pessoa ressentida, ela foi ferida por algo ou por alguém, e ela guarda aquela mágoa como se fosse o direito dela. É meu direito. Não, eu fui ferido. Olha o que fizeram comigo, eu fui ferido. Eu não posso abrir mão disso aqui. O seu ofensor talvez nem exista mais, talvez já tenha morrido. E você continua dizendo, olha, minha ferida. Eu preciso fazer justiça por mim próprio. Você não consegue fazer justiça por você. Isso é incompatível com o reino da graça. É uma tentativa humana de justiça própria, de dizer, eu fui ferido, me machucaram. Eu sei, queridos, nós fomos feridos, Jesus foi ferido. Mas você não pode ter uma idolatria emocional do seu trauma e dizer, olha, a minha ferida, e lamber a sua ferida, e ficar lambendo, porque o tempo está passando, e você continua com essa ferida. Eu não estou falando que a sua ferida não tenha sentido, ou desmerecendo a sua dor, mas eu estou te dizendo que há bálsamo em Gileade, e Jesus cura a sua dor, queridos. Você precisa decidir se você vai nutrir a dor, ou se você vai viver a cura. Porque você precisa entender que aquilo que num primeiro momento é apenas um sentimento de justiça, me feriram, aquilo que é um sentimento de justiça, a dor que você cultiva, chega ao ponto dela se tornar a sua identidade. Ao ponto que quando as pessoas olham, não é mais você, mas é a dor que te fizeram. É a dor que você viveu. É o trauma que você passou. E aí você continua guardando a ofensa como se ela fosse parte da sua identidade, um cubículo emocional do seu trauma. Não pode ser assim. Porque quando a dor é nutrida, ela vira amargura. Quando a dor é nutrida, ela vira amargura, e a amargura é um tipo de aliança especial com a dor, que dá espaço para fortalezas demoníacas na sua vida. Você não pode, você precisa entender, a amargura é a base do reino de Satanás para atuar na tua vida. Eu preciso que dizer isso, queridos. Tem crentes que têm medo de macumba, tem crentes que têm medo de feitiçaria, e ficam desesperados quando vê isso. Ei, querido, isso é fichinha. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e não há maldição sobre a nossa vida, e sobre a nossa vida não há encantamento. E tem crentes que ficam desesperados. Não, você não tem que ficar preocupado com obra de feitiçaria, nada disso não. Você tem que ficar preocupado com a amargura de alma, porque isso é fortaleza do inferno, e é através disso que Satanás está atuando na tua vida, fazendo com que você ressinta, e achando que isso vai fazer justiça própria.
Hebreus vai te dizer isso. Cuidado que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Porque você precisa entender que a raiz de amargura, ela produz a árvore do rancor, com folhas secas de raiva, com uma produção enorme de frutos de ódio. E essa plantação demoníaca, ela cresce rapidamente, sufocando o seu coração e matando a sua alma. E você até acha que está abafando. Não, eu sei o que me fizeram. O Senhor está falando isso porque o Senhor não conhece a minha dor. Quem está te falando aqui é alguém que também já teve dores. Quem está falando aqui para você é alguém que entregou a vida para um Senhor que também teve dores. Jesus foi tão ferido quanto eu e você. Ou podemos dizer até mais do que a gente. E aí, queridos, por vezes você até acha que mantém o outro preso na masmorra do julgamento. Mas enquanto isso, quem está morrendo é você, queridos. Você tem ódio porque a pessoa te feriu. E você acha que isso é justiça para você. Está esperando que o outro morra. Você já deve ter ouvido essa frase. Ter ódio de alguém e não liberar perdão para esta pessoa é tomar o veneno, esperando que a outra pessoa morra. Isso não vai acontecer. Quem vai morrer é você. Quem vai morrer é você. Não é possível isso, porque aí você vive como vítima, e o desdobramento disso na sua vida é que você vive cativo da narrativa de vítima. Não, me feriram, me machucaram, me feriram, me machucaram, e você vive na narrativa de vítima, e você é vítima, e você é vítima, e por vezes você usa a desculpa da sua ferida para você se tornar um algoz feroz das pessoas. Você fala como vítima, mas age como um algoz, saindo e ferindo a todos e não se preocupando. Sabe por quê? Porque enquanto você não sara a sua ferida, você sangra sobre alguém, e a possibilidade de você estar sangrando sobre pessoas que não te feriram é bem grande, porque você, por vezes, julga a pessoa que te feriu, mas quando você não libera perdão, você se torna igual ou pior o teu ofensor. Quando você não perdoa, você se torna igual ou pior. E aí tem pessoas que falam como vítima, eu sou vítima. E se faz de coitado. Tem uns crentes que, como eu falei, tem medo de uns demônios aí. E dá uns nomes para uns demônios, os crentes ficam arrepiados. Sentiu um arrepio. Você tem que ter preocupação e ver se na sua vida não tem fortaleza de um demônio chamado autocomiseração, que é a pininha de si mesmo. Ai, eu me feriram, fui eu, me tocaram, e mais uma vez, queridos, eu não estou aqui desmerecendo a sua dor, mas eu estou te dizendo que você precisa entender que você serve ao maior dos maiores, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, aquele que nos livra de tudo e aquele que nos cura de todas as coisas. O problema é que queremos fazer parceria com a dor e não queremos fazer parceria com a cura. Queremos fazer parceria com aquilo que nos feriram, falando como vítima, mas saindo por aí ferindo todo mundo. Uma língua feroz, uma vida dura, porque você diz que te feriram. Você se torna cínico, distante, crítico, uma pessoa raivosa, fica sentindo as ofensas antigas, e de novo, e de novo. Ah, queridos, isso não é possível. Porque enquanto você fica ressentindo a dor, e ressentindo a dor, e ressentindo a dor, eu preciso te dizer que cada vez
que você faz isso, você vai ser levado a ter um coração insensível ao mover do Espírito Santo e a de relacionamentos profundos, e você vai justificar tudo isso com a dor que te ofendeu. Ei, meu querido, eu preciso te dizer, você precisa liberar perdão para quem te ofendeu, porque esta pessoa, ela que fez mal, mas agora o poder de continuar ferindo você, é você que está dando. Libere perdão e deixe a pessoa viver a vida dela. Tem pessoas que já morreram, não tem mais como te ferir. Aqui me fez, aqui me paga. Vocês nunca ouviram isso? Eu já ouvi. Pessoas que alimentam esse ódio e começam a viver situações. Não quero nem olhar para a cara dele. Meu querido, você precisa perdoar o que te ofendeu. Pastor, mas é impossível eu perdoar. Não tem como, não tem desculpa, não tem motivo pelo que ele fez comigo, e eu não estou entrando nesse mérito. Mas como disse C.S. Lewis, ser cristão é perdoar o indesculpável, porque Deus perdoou o indesculpável em você. Você já feriu alguém? Eu já feri alguém. E talvez as pessoas foram rápidas em liberar perdão sobre nós para que nós experimentássemos cura em Cristo Jesus. Só que por vezes nós achamos que nós faremos justiça com as nossas próprias mãos. E esquecemos que Jeová é Tzedekenu Yahvé, minha justiça, Ele é. Ele é a nossa justiça. Ele é que cuida de nós, é Ele que trata, é Ele que faz, é Ele que opera, não somos nós, é Jesus. É Jesus. Então você precisa entender que o segundo R, que você precisa se livrar do ressentimento. Você precisa parar de ser uma pessoa ressentida. Cada um está numa batalha de vida. Cada um está vivendo uma batalha de vida. Talvez tem pessoas que te feriram e nem sabem que te feriram, e você está aí lambendo as suas feridas. Eu insisto, como diz a palavra em Oséias, há bálsamo em Gileade. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele há de nos sarar e de nos curar, queridos. Em nome de Jesus. Terceiro e último R, dos 3 R's da morte, é o R da rejeição, a morte da identidade. Rejeição é a ferida provocada por você não ser aceito, não se sentir amado, não se sentir pertencente, você não se sente suficiente. Nada nunca é bom, porque aquela pessoa que deveria reforçar esse amor em você, talvez foi a pessoa que te abandonou. Talvez essa pessoa que deveria ter reafirmado o amor e o pertencimento, virou as costas para você no momento da dificuldade. Talvez foi seu pai, talvez foi sua mãe, talvez foi um cônjuge, um namorado, um parente, alguém, e você criou expectativa naquela pessoa e aquela pessoa que deixou. Ou às vezes você mesmo. Como assim, pastor? Sim, às vezes você mesmo tem vivido um processo de rejeição por não se permitir ser amado pelas pessoas. Rejeição faz a pessoa se afastar de Deus, porque ela não se acha digna. Quem sou eu para estar perto de Deus? Quem sou eu? Eu sou invisível, esquecido. Rejeição te leva a viver uma identidade que não é sua, porque agora você foi deixado de lado e você precisa fazer todo o esforço para conseguir alcançar o coração das pessoas. E você se desdobra para querer agradar os outros e faz todo o esforço para agradar. Só que você precisa entender que isso é a distorção da imagem de Deus em nós. Sabe por quê? Porque no momento em que você se adapta para que as outras pessoas que aceitem, você está negando o
valor e a filiação do Abba, do papai, do paizinho, porque Jesus, Ele formou você da forma como você é. Cada um de nós tem uma forma pela qual nós somos. Alguns são mais agitados, outros são mais calmos. Alguns falam demais, outros falam de menos. Alguns, assim como eu, é expansivo, fala com os braços e coisa, aí não sei o quê. E outros não. Outros às vezes são mais quietinho, recatado, bonitinho. Entenda uma coisa, independente da forma como você seja, Jesus fez você dessa forma. Jesus fez você dessa forma, e quando você aniquila isso, para que as pessoas que aceitem, você está dizendo assim: Jesus, o Senhor não sabia o que estava fazendo, porque agora eu preciso me adaptar, para que o Dete me ama, para que o Marcos me ame, para que a Jéssica me ame. Não é assim, queridos, você não pode negar a essência do Todo-Poderoso em você. Ele projetou você desse jeito, não para ser uma pessoa que está fazendo parceria com a pessoa da rejeição, não, mas Ele projetou você como filho amado de Deus Pai, e colocou em você características que só Ele deseja que você tenha. Mas muitos vivem tentando provar para os outros o valor para serem aceitos, e vivem uma luta insana para que as pessoas lhe aceitem, quando na verdade eles já foram aceitos na cruz do Calvário de Cristo. Você não pode viver a obra da rejeição, porque a obra da rejeição vai fazer você duvidar do amor de Deus, vai te gerar insegurança, vai te trazer complexos, medos, baixa autoestima, vai criar muros, medo de intimidade, vai criar em você uma autossuficiência, para que você viva uma vida de competição e de comparação. Pessoa que tem processo de rejeição, se um fala: não, eu jejuei 5 horas, eu jejuei 10. Não, eu dei uma oferta de R$500, eu dei uma de 1.000. Sabe aquela pessoa que precisa estar sempre fazendo mais do que o outro? Na verdade, essa pessoa está vivendo como órfão, porque o órfão, ele faz com que você viva isso, uma autossuficiência ou uma carência crônica. É aquilo: ou eu não preciso de ninguém e eu me resolvo sozinho, eu faço tudo sozinho. Ou vive uma carência crônica de toda hora querer se mostrar para as pessoas, para que as pessoas o amem, para que as pessoas gostem dele, para que as pessoas o elogiem. Ambas são tristes e mostram a face de alguém que foi abandonado e sozinho. O rejeitado, ele reage com medo, ele busca validação constante, e ele tem dificuldade com autoridade e autoestima, e ele vive pela performance. A performance marca a vida do rejeitado, porque ele diz assim: eu preciso fazer para ser amado, eu preciso fazer para que as pessoas me amem, eu preciso fazer para que as pessoas me vejam. Não, não, não. Nós não fazemos para que as pessoas nos amem, não. Nós somos amados porque Ele nos amou primeiro, e por isso nós fazemos. Nós adoramos a Ele, nós vivemos por Ele, não com a perspectiva se vamos ser aceitos ou não. Nós não fazemos as coisas para Jesus pela incerteza se Ele vai nos aceitar ou não vai nos aceitar. Nós não fazemos as coisas para Jesus sabendo, pensando: talvez Jesus nos ame. Não, Ele nos ama, e por isso nós vivemos, e por isso nós o adoramos. Nós já fomos aceitos na cruz do Calvário, queridos. Você já foi aceito. Isaías 53 vai te dizer que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Cristo carregou rejeição que eu e você ainda não experimentamos, para que eu e você fôssemos totalmente aceitos. Você precisa aceitar que Ele te ama. Você precisa aceitar isso.
Você precisa aceitar que Jesus te ama e o amor de Jesus é melhor do que qualquer amor. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Você precisa lançar fora esses 3 R's: remorso, ressentimento e rejeição. Mas se vocês repararem, eu ainda não foquei na cura. Mas a cura para essas coisas. A cura para isso. E a cura está na redenção. Outra palavra com R. A cura está na redenção em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele nos deu vida quando estávamos mortos. Ele, diz a palavra, nos resgatou do império das trevas, com quem temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Entenda, meu querido, a redenção em Cristo Jesus nos livra do poder do remorso, nos livra do ressentimento e nos livra da rejeição, porque a cruz do Calvário é a cura para todas as nossas dores. Porque como diz Isaías, certamente Ele suportou e Ele tomou sobre si as nossas dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas feridas de Cristo nós fomos sarados. O Senhor nos curou, o Senhor tratou conosco, o Senhor mudou a nossa essência, queridos. O Senhor mudou a nossa essência. A cura em Deus, a cura no Senhor, a cura em Deus. O remorso, o Pai, Deus Pai, para o remorso, para a culpa, Ele tem perdão. O Filho nos justifica e o Espírito Santo testifica no nosso coração com paz. Para aquele que está ressentido, o Pai libera graça, o Filho entende e ensina sobre perdão, e o Espírito Santo capacita a amar. Para aquele que está vivendo um processo de rejeição, o Pai o adota, o Filho o inclui na família de Deus, e o Espírito Santo clama: Abba, Pai, Paizinho querido. Você precisa entender, queridos, que somente em Deus é que nós encontramos cura para as nossas dores da nossa alma. É somente em Deus. É somente no Senhor que nós encontramos cura para a nossa alma. Queridos, não tem como mais continuarmos vivendo como prisioneiros dos nossos sentimentos. Entenda isso. Entenda isso. E eu quero terminar essa mensagem com 3 palavras para você. Para o remorso, a redenção de Cristo oferece perdão e justificação. Para o remorso, a redenção oferece perdão e justificação. E eu quero que você grave essa palavra, como diz Romanos 8:1. Portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois já passaram da morte para a vida. Não há condenação mais para os que estão em Cristo Jesus, pois já passaram da morte para a vida. Você não é mais definido pelo que você fez, mas você é definido agora pelo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há culpa que Jesus não possa perdoar. Não há cativeiro que Jesus não possa abrir as portas. Não há nenhum pecado que Jesus não possa perdoar sobre a sua vida. Então hoje, em nome de Jesus, lembre-se disso. Para a redenção, para o remorso, a redenção te oferece perdão e justificação. Para você que está ressentido, a redenção oferece para você cura.
Para você que está ressentido, a redenção oferece para você perdão. Para você que está ressentido, a redenção oferece para você libertação e capacitação. Porque como diz Efésios 4:32, perdoem como Deus os perdoou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pastor, eu não tenho capacidade para perdoar. Não, você tem capacidade para perdoar. Você tem capacidade para perdoar. Queridos, eu fui ferido na minha infância. Eu sou filho de um lar separado. Os meus pais se separaram, eu tinha 2 anos de idade, eu preciso que falar isso. E eu vivi um processo de rejeição e uma dor muito grande. E eu tinha doenças com 11, 12 anos de idade, que eram doenças por causa do ódio que eu carregava no coração pelo meu pai. E eu lembro que isso doía na minha alma, e eu com 14 para 15 anos, eu fiz uma oração e eu falei: Jesus, não é possível mais que eu viva dessa forma. Irmãos, eu tinha tamanho ódio pelo meu pai, que eu queria ver o inferno, Satanás, e não queria ver ele na minha frente. E eu falei: Senhor, não é possível viver desse jeito. E eu falei: eu preciso que o Senhor me ajude a perdoar. Eu preciso perdoar meu pai. Como é que eu faço? E Jesus abriu um leque na minha frente e me mostrou que o que eu fui ferido por ele foi o que ele havia sido ferido por outras pessoas anteriormente. E eu entendi, a partir daquele dia, que ele era tão vítima quanto eu. E aí, queridos, naquele dia, Jesus tirou o ódio que eu tinha por ele e transformou em amor, ao ponto de que hoje, se eu escuto falar que ele está sofrendo, eu sofro no meu coração. O meu coração dói. Isso machuca, porque eu sei que ele foi tão vítima quanto eu fui. O ódio que havia em mim foi transformado e substituído pelo amor de Jesus. Então eu preciso te dizer que não há ofensa que o próprio Senhor não seja capaz de te ajudar a perdoar. E por fim, para você que se sente rejeitado, a redenção na cruz do Calvário te oferece adoção, filiação e identidade. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você hoje tem uma identidade, você não é um rejeitado e nem um órfão, você tem um pai que te ama, e ele hoje ressignificou a tua vida, e ele te chama hoje de filho amado de Deus Pai. Você não é um qualquer, você é um amado do Senhor. Você é um amado do Senhor. Fique de pé nessa hora, queridos. Hoje é noite de você entregar o